Catecismo da Igreja Católica diz: a vinda do Filho de Deus à Terra é um acontecimento de tal imensidão que Deus quis prepará-lo durante séculos. Ritos e sacrifícios, figuras e símbolos da primeira aliança. Tudo ele faz convergir para Cristo. Anuncia-o pela boca dos profetas que se sucedem em Israel. Desperta, além disso, no coração dos pagãos a obscura expectativa desta vinda. Bem, nós dizemos que o Filho de Deus se fez homem, se encarnou, ou seja, assumiu nossa condição humana. Carne significa a condição humana. Por que o Filho de Deus se encarnou? É a grande pergunta que muitas vezes já foi feita e também pelos teólogos. Tinha necessidade, precisava fazer, era obrigado a fazer? A resposta, sem dúvida, não é por aí. Não tinha que ser, não era obrigado a fazer. Ele o fez porque quis. Ele voluntariamente quis vir ao encontro da humanidade para estar com a humanidade, se solidarizar conosco, com nossa condição humana e desta forma envolver a todos, como diz São Paulo, com a sua divindade. Então, há uma expressão bonita de São Paulo que diz assim: ele que era rico se fez pobre por nós, para que na sua pobreza todos nós fôssemos enriquecidos. Ou seja, ele, o Filho de Deus, por um momento se esvaziou de sua glória. Vindo a nós, porém, ele nos envolveu da promessa e da glória divina para que todos nós pudéssemos partilhar com ele também da graça e da glória de Deus. O Filho de Deus se fez homem, se encarnou, veio à humanidade, é por amor, por solidariedade conosco, para nos ajudar a que pudéssemos dar um sentido pleno à nossa vida e chegar a um objetivo que nós aspiramos de todo o coração, que é chegar junto de Deus. A expressão verbo encarnado está no Evangelho de São João, logo no começo, no prólogo de São João. Ele diz que o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. São João parte justamente desta concepção da palavra. Verbo, nesse caso, significa palavra. Palavra de Deus que desde sempre se fez ouvir na humanidade, se fez ouvir através dos profetas, dos santos do Antigo Testamento, de um modo ou de outro, através da sabedoria dos povos. A palavra de Deus se fez ouvir. Porém, veio um momento em que a palavra de Deus quis vir ela mesma estar no meio dos homens. E se fez carne, significa se fez pessoa. Então, em Jesus de Nazaré, carne significa pessoa humana, verdadeiramente humano, a palavra eterna de Deus, o Filho eterno de Deus, assumiu a nossa condição humana para que, desta forma, humanamente, nós pudéssemos ouvir Deus. Humanamente, nós pudéssemos encontrar Deus na pessoa de Jesus de Nazaré, do Filho de Deus que se fez carne. Este é um dos mistérios mais bonitos da nossa fé. Eu lembrava que a gente, no nascimento de uma criança, pensa, o que eu vou dar de presente? Pensamos isso em vista do Natal e de repente percebemos, mas é Deus que nos dá um presente. E quem resumiu isso de forma muito feliz foi Paulo, escrevendo a Tito. Disse ele assim: a graça de Deus se manifestou trazendo a salvação para todos os homens. A graça de Deus se manifestou trazendo a salvação para todos os homens. Isso é o Natal, Deus que nos dá a salvação. Nós somos chamados também a fazer a experiência vivida por Isaías, 700 anos antes de Cristo. O mundo estava muito em trevas, numa situação difícil, Deus havia sido deixado de lado, o próprio povo de Deus tinha adorado deuses estrangeiros, e nesse período, Isaías motiva o povo a confiar em Deus, buscar a proteção nele e não nos povos vizinhos.
e ele disse que estava nascendo uma luz, que era preciso olhar para esta luz que é Jesus. Também o apóstolo Paulo nos ensina como viver o Natal. Ele diz assim: Deus se manifestou a nós e é preciso agora abandonarmos a impiedade e as paixões humanas e viver com equilíbrio, justiça e piedade. Afinal, Deus quer formar um povo que lhe pertença, que seja dele. Isto é o Natal. Quer dizer, a iniciativa é de Deus. Quer formar um povo para si. E você é convidado a ser membro desse povo. Eu também. A sermos membro desse povo que o tenha como Senhor, que o adore, que o coloque no centro da própria vida. A gente olha para o mundo de hoje e tem que reconhecer como falta muito ainda para o mundo ser de Deus. Mas não nos esqueçamos que a salvação é um projeto de Deus. E Ele que quer que todos os homens se salvem. Por isso, cabe-nos fazer a nossa parte. Deus não nos pede mais do que podemos dar. Então comecemos a preparar em nosso coração um lugar para o presépio, para o nascimento do Senhor, onde Jesus seja realmente acolhido. Não há possibilidade de Jesus nascer no meio do pecado. Paulo falou da impiedade. Não, não pode. Temos que procurar purificar o nosso coração pelo arrependimento. Deus conhece a minha fraqueza e a sua. Ele sabe que nós somos ricos em bons propósitos, mas na hora de colocar em prática, de cumprir, nem sempre conseguimos. Ele sabe da nossa fragilidade. Ele nos entende. Não é que ele fique indiferente. Não, mas ele sabe. E enquanto ele perceber em nós boa vontade, esse recomeçar sempre, enquanto ele perceber que isso existe em nós, ele faz o resto. E aí vai até ser capaz de nos utilizar para atrair outros a si. É incrível isso. Por isso mesmo que depois não tem sentido a gente se julgar melhor. Não, foi a sua graça que usou da nossa pobreza para que outros se aproximassem dele e também fizessem do próprio coração o seu presépio. Então, neste Natal, somos chamados a fazer isto. Assim como Francisco fez um presépio em Grétio, nós somos chamados a fazê-lo em nosso coração. Convidar Maria para vir aqui, já que sabemos amar e adorar tão pobremente a Jesus, que seja ela fazê-lo em nome de nós. Chamar os pastores, que venham com a sua simplicidade para se maravilhar diante do acontecimento que puderam presenciar. Chamar os anjos para cantar em nosso coração, alegrando o Senhor. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens por Ele amados. Somos chamados a convidar a humanidade para vir, olha, venham todos adorar comigo aquele que mostrou que me ama infinitamente. Sim, porque eu só entenderei o Natal e você só entenderá o Natal se nos convencermos de uma verdade. Jesus nasceu para mim. Jesus nasceu para você. Anunciamos Jesus, vai para o mundo.